Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. E o que é que nós vamos falar nessa videoaula? Vocês viram que eu tinha estabelecido tipo um cronograma aqui para a gente seguir, certo? A gente já viu o se então e o se então, se não. E agora a gente vai ver o selecione caso, que na linguagem Pascal e em outras a gente chama switch case. Mas esse selecione caso vocês vão chamar apenas no Portugal, certo? No Visual G a gente vai chamá-lo de escolha, certo? Vamos alterar aqui. Vamos ver o que é que tem dizendo aqui. Essa estrutura de seleção, de decisão, é utilizada para testar na condição uma única expressão ou variável que produz um resultado diferente para cada valor que assumir. Você vai ler a variável que você estabelecer e para cada valor que você digitar, ou vai aparecer, ou vai entrar nesse caso aqui, ou nesse, ou talvez em outro caso, default, um caso padrão, certo? Caso não entre nenhum dos três, certo? E aí, por exemplo, se entrar nesse caso aqui, se você digitar 1 na condição, na escolha, entra nesse caso, e aí vai aparecer, vai ser executado esses comandos. Se você digitar 2, aí vai ser executado esses comandos. Se você digitar 5, como não entra em nenhum dos casos, vai para um caso default, um outro caso que não entra em nenhum dos comandos anteriores. Olha só, compara-se então o resultado obtido no teste com os valores fornecidos em cada cláusula caso e executa somente os comandos do caso cujo valor é igual ao declarado na escolha. Isso é o que eu acabei de falar, mas para a gente entender melhor, a gente vai ter que fazer na prática. Olha só, tenho dois exercícios aqui e vamos responder agora. Faça um algoritmo onde o usuário digita o trimestre atual e imprima a estação do ano. Posso até copiar isso aqui. Vou no meu Visual G. E posso colar aqui como comentário, para que a gente possa entender melhor. Olha, faça um algoritmo onde o usuário digita o trimestre atual e imprima a estação do ano. Ou seja, a gente tem 4 trimestres no ano, certo? Cada 3 meses é um trimestre. A gente pode até colocar aqui o nome, sei lá. E vamos estabelecer as variáveis. Qual é a variável que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a variável que eu vou digitar para que ele leia a estação. Por exemplo, a gente só vai entender isso aqui na prática mesmo. Eu vou estabelecer uma variável estação, por exemplo. Ou, sei lá, trimestre. Pode ser trimestre. Do tipo inteiro, certo? Se eu digitar 1, ele vai aparecer outono. Se eu digitar 2, inverno. 3, primavera. E assim vai, certo? O que é que eu faço? Eu peço para que ele diga, para que ele digite qual é o trimestre que a gente está. Então, bora lá. Aí eu vou ler o trimestre. Certo? Digite o trimestre atual e eu vou ler o trimestre. Ou seja, ou vai ser 1, ou 2, ou 3, ou 4. Mas eu ainda não estabeleci nada. Vamos estabelecer agora. Eu vou usar o quê? O escolha. Escolha condição. Qual é a condição? É a variável que eu estabeleci. Certo? Escolha condição. É a variável que eu estabeleci. Ou seja, trimestre.
Ou seja, se eu tiver digitado 1 aqui, ele vai entrar nesse caso aqui, ó. Caso 1. Ele vai escrever o quê? Outono, sei lá, qualquer coisa que eu nem sei. Se eu tiver digitado 2 aqui, ele vai entrar em qual caso? No caso 2. O que é que eu vou escrever? Inverno. Se eu tiver digitado 3, ele vai entrar no caso 3. Percebam que é o que eu digitei aqui, que no caso é o número inteiro, eu estou estabelecendo em cada caso, certo? Isso aqui é o que eu digitei. Caso eu tiver digitado 1, entra nesse caso aqui. Caso eu tiver digitado 2, entra nesse. Caso eu tiver digitado 3, entra nesse. Aí imprime qual mensagem? Primavera. Caso eu tenha digitado 4, ele vai escrever o que é que falta aí? Outono, inverno, primavera, verão. E caso eu tenha digitado, por exemplo, 0, ou 5, ou 300, não vai entrar em nenhum desses casos, não é? O que é que eu faço? Boto um outro caso aqui. Caso ele não seja nenhum desses 4, entra nesse aqui. Certo? Aí o que vai aparecer? Trimestre, inválido, uma mensagem qualquer. Para que apareça caso não seja digitado nenhum nesses casos. E aí eu termino com o quê? Olha só. Aqui eu escolha para começar e termino com o fim escolha, depois dos casos. Mesma coisa aqui. Fim escolha. Vamos executar. Ixi, botei um cedilha aqui. Botar um L. Favor digitar o trimestre atual. Se eu digitar 1, outono. Vocês estão vendo, né? 1, outono. Se eu digitar 2, inverno. Olha só, 2, estava dando escrever inverno. Se eu digitar 3, primavera. Tá vendo? Ó, 3, se eu digitar 3, manda escrever primavera. 4, verão. Olha só, verão. E se eu digitar qualquer outro número, se eu digitar 12, trimestre inválido. Certo? Qualquer outro número que eu digitar, -1, trimestre inválido. Porque eu só defini esses 4 trimestres aqui. Só esses 4 casos. Tá ok? Vamos responder outra, para a gente entender melhor. Monte um algoritmo que leia 2 números e execute com eles uma das 4 operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Certo. Vamos ver. Vamos criar um novo documento, que essa questão aqui foi matada. Vamos colar a nossa questão. Certo. Monte um algoritmo que leia 2 números e execute com eles uma das 4 operações básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Serão essas 4 operações aqui. Leia 2 números, né? Então vamos definir nossas variáveis. Pode ser no 1 e no 2. Certo? Tipo inteiro mesmo. E também temos que definir o nosso operador. Esse operador aqui, vocês podem ver que ele não é do tipo real, não é do tipo inteiro, não é do tipo booleano, tipo lógico. Booleano é lógico. É o que? Ele vai ser caráter, certo? Então vamos definir uma variável, se chama operador ou sinal, qualquer coisa do tipo caráter. Certo? E daquele mesmo jeito da questão anterior. Primeiro eu mando escrever o que? Favor digitar os 2
números a serem calculados. E mando ler os dois números, no 1 e no 2. O que é que eu faço agora? Mandei ler os dois números. E agora eu tenho que, mesma coisa da vez anterior, eu tenho que mandar ler a estação. A estação não, no caso aqui é o operador, certo? Vamos lá. Escreva, favor digitar um dos 4 operadores. Mais, menos, multiplicação e divisão, certo? Eu poderia fazer tudo isso sem mandar ler nada, sem mandar ler não, sem mandar escrever nada, certo? Só lendo, mas só que a gente não ia entender nada. A gente tem que interagir com o usuário. Vai que outra pessoa vá pegar seu algoritmo. Então eu vou ler o que, pessoal? Vou ler o operador, né? O operador que eu coloquei aqui para ser o caráter. Operador, certo? E agora eu já vou começar meus casos. Escolho o que? A condição. Qual é a condição? O operador, não é isso? Não é o operador que está recebendo mais, menos, multiplicação e divisão? Operador. Aí é que a gente começa a brincadeira. Caso você digite mais, ó, só uma coisa. Quando vocês definem uma variável para ser do tipo caráter, vocês não podem escrever assim não, não pode digitar só o mais assim não. Ela tem que vir entre aspas, certo? Senão vai dar erro. Caráter, sempre se lembrem, entre aspas. Então, caso eu digite mais, vai escrever o quê? No 1 mais no 2, não é isso? Eu posso até fazer ficar mais bonitinho aqui. Eu posso colocar no 1 mais no 2 certo? Ó, ele vai mostrar o valor que você digitou para o número 1, entre aspas. Ele vai colocar o sinalzinho de mais aqui, ó, ou seja, um caráter, certo? Eu estou colocando o maisinho aqui entre aspas, porque ele é um caráter. Depois eu coloco o número 2 para ficar bonitinho a operação e o sinal de igual. Caso aqui eu tenha digitado o sinal de menos, o que é que eu faço aqui? Mesma coisa. A gente pode até copiar, certo? O velho Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu só faço trocar por menos e aqui por menos. Caso eu tenha digitado o sinal de multiplicação, mesma coisa. Copio aqui. Vixe Maria. E só vou alterando o sinal de multiplicação. Copiar logo é tudo aqui. Caso eu tenha digitado o sinal de divisão, altero aqui. Vejam que a operação está ocorrendo não aqui. Aqui eu estou colocando só para ficar bonitinho na tela. A operação está ocorrendo é aqui, ó, que tem depois da vírgula, no 1 dividido por no 2. Aqui vai aparecer o quê? O número 1. Aí eu boto para aparecer o sinalzinho de divisão para ficar bonitinho lá na tela, com o número 2. E o resultado vai ser isso aqui, certo? Vamos executar para ver. Favor digitar os dois números a serem calculados. Se eu digitar, por exemplo,
4 e 6. Por favor, digitar uma das 4 operações. Dito mais. Para ver encontrar um fim do algoritmo, esqueci de colocar o fim do escolha, certo? Estão vendo aqui o escolha, tem que ter o fim do escolha. Ao vivo é assim mesmo, acontece erros. De novo, está dois números, 2 e 4. Uma das 4 operações, dito mais. Olha só, 2 mais 4 é igual a 6. Vejam que eu coloquei isso aqui só para ficar bonitinho, mas eu poderia tirar isso aqui, ó. Só que só iria aparecer o resultado. Ó, 2, 4, digital de mais 6. Por isso que eu estou colocando isso aqui, para ficar mais legalzinho. Vou testar com os outros. 2, 4, sinal de menos. 2 menos 4 igual a menos 2. Sinal de multiplicação. 2 vezes 4 igual a 8. Sinal de divisão. 2 dividido por 4 é igual a 0,5. E se eu digitar, eu esqueci de colocar o outro caso, não foi isso? Caso eu digite uma operação que não tem aqui. No caso, vai aparecer o quê? Escreva operação inválida, certo? Ou seja, se eu digitar, por exemplo, 50, se eu digitar, por exemplo, o sinal de porcentagem, o que vai aparecer? Operação inválida, certo? Então, acho que já deu para a gente entender melhor o escolha caso, certo? Vocês, em outras linguagens, como essa aqui é o Visual G, vocês estão usando o meio Portugal, em outras linguagens vocês vão chamar de switch case, certo? Então, ficamos por aqui e até a próxima.